Vamos lá, conversão, aula de conversão. Existem duas escolas para você interpretar a conversão. Eu costumo. A fábula incrível. Tem um cara que chama Nicholas Taleb, anota aí. Anota. Nicholas Taleb. E no seu livro, tem dois livros dele. São livros densos, tá? Dois livros dele que eu recomendo bem light, não é direto ligado a isso, mas vai te abrir a mente em várias coisas. Um é o Cisne Negro e o outro é o Antifrágil. Os dois têm português. Uhum. Tá bom. Ele interpreta, ele cria duas metáforas de duas pessoas, de como elas interpretam a vida. Ele cria uma metáfora de dois caras que trabalham no mesmo banco, lá na Suíça. Dois empregados. E eles são meio que responsáveis por crescimento. O primeiro é o Dr. John. O Dr. John tem mestrado em Stanford, doutorado em Harvard. Eu estou tentando recriar, mas é tipo isso. Já trabalhou no Google, cientista, sabe tudo de tudo. Cara inteligente. Pensa no cara de um QI alto, é o Dr. John. E ele trabalha nesse banco suíço, na área de investimentos. Tá? Tem outro cara que trabalha lá. Ele não podia ser antagônico ao Dr. John. É o Tony Gorducho. Em inglês, Fat Tony. Ele ganhou esse apelido porque ele era gorducho mesmo. Ele não tinha nem se importava do jeito que ele vestia. Isso, segundo o livro, a barriga dele, né? Os botões vão abrindo, assim, sabe? Quando você veste a camisa, o botão vai abrindo. Ele usa uns relógios de ouro, daqueles bem caro e bem cafona. Não sei se cafona é a palavra certa. Se veste mal, só que ele é o chefe da mesa de operação. O Tony, ele veio. Eu não sei se ele começou como faxineiro ou estagiário, mas é bem assim. E da rua, ignorante do jeito que ele era, ele foi crescendo dentro daquele banco. Ele é tão ignorante, segundo o livro, que ele não sabe nem que no próprio país que ele trabalha, né, a Suíça, se fala 4 idiomas. Tony não sabe nem isso. Ele trabalha na mesa num banco suíço e ele nem sabia que na Suíça se fala 4 idiomas, de tão ignorante que ele é. Então, assim, e os dois têm sucesso na empresa, geram resultado. Agora, o jeito de um gerar resultado é completamente diferente do outro. O jeito do Dr. John gerar resultado é com a visão de padrões, números e essas coisas todas. E para você entender como eles são diferentes na geração de resultado, segundo o livro, o autor faz uma pergunta para os dois personagens fictícios. A mesma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para você. Imagina que você tem uma moeda. E a moeda não está viciada. Ela é uma moeda honesta, né? Não está viciada. E você joga ela para cima e 99 vezes dá cara. Não está viciada. Pergunta para o Dr. John. Cara, qual a probabilidade dessa moeda dar coroa dessa vez? O Dr. John pergunta. A moeda é viciada? Ele falou, não. É honesta? É. Qual seria, Alessandra, na sua opinião? Ai, meu Deus. A gente tende a falar que vai dar cara de novo, né? Que se não tá viciada e 99 vezes ela deu cara, a chance maior é que ela dê, não sei. Não? O Dr. John fala que é 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Verdade. É. Porque é o que ele estudou, enfim. Aí você pergunta pro Fat Tony, o Tony Gorducho. Qual é a chance de dar cara? Aí ele vira para você e fala assim, 100% de chance que vai dar cara. Aí você fala assim, mas por quê? A moeda não está viciada. Por que ela não pode dar coroa? Aí o Fat Tony fala assim, a minha definição de viciado e honesto deve ser diferente da sua. Assim, resumindo, ele não olha, o Fat Tony, ele não olha para esses números e fica lidado. Ele toma decisões baseadas em crescimento e baseado na rua. E todos nós temos um pouco de Tony Gorducho e um pouco de Dr. John dentro de nós. Algumas pessoas estão mais balanceadas para o Tony Gorducho e outras pessoas estão mais balanceadas pelo seu perfil pelo Dr. John. Eu tenho na minha empresa pessoas que eu contrato porque elas são Dr. John, eu tenho na empresa pessoas que eu contrato que são mais Tony Gorducho. Quando você me pergunta se a conversão está boa, essa é uma pergunta do Dr. John. É verdade. Só que eu sou Tony Gorducho. Quando você me pergunta
Cara, será que o produto tá bom e não tá? É uma pergunta do Dr. John. Você está tentando otimizar um processo e tentar racionalizar isso de uma maneira. É uma pergunta desse perfil. Eu não penso assim. Eu perguntaria. Eu sou um pouco de Dr. John também. Trabalhei em bancos, precificando títulos de dívida pública, bem Dr. John mesmo. Fiz cálculos que você não imaginava como. Planilhas de Excel Sheet que estendiam a 6 monitores. 3 embaixo e 3 em cima. A mesma planilha. Então, era isso que eu fazia antes da minha vida. Então, me pergunta se eu não conheço o mundo do Dr. John. Eu conheço. Mas quanto você investiu nesse lançamento? 5.700. Então, você investiu 5.700, você voltou? 74. E você está tentando otimizar o processo. O Tony Gorducci fala assim, mulher, você está gastando neurônio, você pegou uma caixinha, botou 5, saiu 72. E você está pensando em otimizar o processo. Você está pensando se a sua conversão podia ser melhor. O cara com o relógio, o gordo, lá, o gorducho lá, o Tony Gorducho, com o relógio de ouro no bolso, falou assim, eu venho da rua. Você botou 5, botou 70, que você está pensando em... Que parafuso você está pensando em mudar? Tá maluca. Assim, O tem Tony sempre essa... Gorducho, eu acho que o Tony Gorducho ele pensa em intensificar. Ele não está interessado em saber se a Suíça fala 4 idiomas. Ele não está interessado em saber se o pixel estava certo. Ele está interessado nessa parada aqui, do jeito que está meio que funcionou. Deixa eu tirar mais grana disso, porque cash, empreendedorismo, é vida. E quando eu falo vida, é vida, não no sentido figurado. É a vida ou morte do negócio. Você tem que intensificar. Você tá... Assim, eu podia fazer uma análise do Dr. John aqui, mas pra quê? Tá maluca. Eu não perco um centímetro, eu intensifico. Pego essa parte e intensifico tudo. Intensifico. Intensifico o investimento. Quanto? Depende do meu grau de risco. Intensifico o conteúdo. Se eu fiz uma dessas coisas quarta-feira, eu faço todo dia agora, porque está funcionando. Eu vou fazer mais daquilo que está funcionando. Porque essa é uma análise Tony Gorducho. Eventualmente, para fazer uma análise do Dr. John, eu teria que entrar muito a fundo nos seus CPLs e ver isso. Mas aqui nessa situação de temperatura e pressão, eu puxaria mais meu perfil Tony Gorducho. Gorduchão mesmo. Pô, mano, tá maluca. Ah, não sei se eu mudo o produto. Mano, tu botou 100 e voltou 70. Sei lá o que você tá fazendo. Eu não penso mais nada. Eu primeiro gero 1 bilhão, depois eu começo a pensar. Assim, o Tony Gorducho faz isso. O Dr. John, não. O Dr. John vai fazer exatamente essas perguntas que ele me fez. E não tem nada de errado com um, nem com o outro. Não tô falando que um é melhor que o outro. Tô falando que eu, na sua situação, seria mais Tony Gorducho do que Dr. John. Você tá entendendo? Então aqui a gente tinha um clash de personalidades. Eu não sei se você é a personalidade que é justificada. Não estou falando que é injustificado. De novo, na minha empresa, eu contrato o Dr. Jones. Mas eu não sou um. Eu sei ser um. Mas eu não... na maioria das vezes, quando eu tenho a escolha, quando eu entro embaixo do chuveiro, eu não me pergunto como é que eu vou aumentar minha conversão. Eu me pergunto como é que eu vou crescer com integridade, contribuição. E eu não ó, a pergunta é diferente. Porque às vezes aumentar a conversão diminui o crescimento. Por quê? Se você quer aumentar a sua conversão mesmo, é onde você bota a sua energia. Você pode botar a energia em criar um modelo para aumentar a conversão, testes e mais testes, ou criar modelos para intensificar o que funciona. Eu acho que o segundo, nesse momento, vai te dar mais crescimento.